Fala galera, Lucas Heva na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Heva Reefs. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os peixes. A gente vai falar sobre os 5 melhores peixes para um iniciante ter no seu aquário marinho. E bom, para deixar tudo bem organizado, eu vou explicar qual foi o meu critério para selecionar esses 5 peixes. Geralmente esses peixes eles vão ser peixes pacíficos, que não são tão agressivos e não vão atacar outros peixes que estão no mesmo aquário. Eles também vão ser peixes bem fáceis de alimentar, eles não requerem nenhum alimento especial, eles basicamente podem ser alimentados só com ração normal que você vai comprar aí para omnívoros ou para peixes carnívoros. Em qualquer loja você vai encontrar essas rações. Então esses peixes são bem facinhos de alimentar e todos esses peixes também eles vão ser reef safe, ou no caso eles não vão se alimentar de corais, eles não vão prejudicar os seus corais de maneira nenhuma. Então todos esses peixes são perfeitos para você ter no seu aquário marinho. Começando aí com o número 5 da nossa lista, são os Blue ou Green Chromis, ou aí no Brasil, o peixe donzela. E esses peixinhos, galera, eu tenho alguns aqui no meu aquário, eles são bem fáceis de cuidar. Eles são uns peixes que eles se dão bem em comunidade, ou seja, você pode ter aí 3, 4, que eles vão ficar sempre nadando juntos. Algumas coisas, às vezes, se o aquário for muito pequeno, pode ser que eles sejam um pouco agressivos contra o peixe da mesma espécie. Então se algum for mais fraco ou se algum estiver doente, possível que um peixe acabe matando o outro. Mas se eles tiverem espaço suficiente e os peixes estiverem saudáveis e bem alimentados, não vai ter nenhum problema de manter aí 4, 5, 6 donzelas ou chromis aí no caso. Esses peixes também eles são bem resistentes, bem resilientes, eles vão aguentar aí parâmetros às vezes um pouquinho fora do que seria o correto, que é uma coisa que os iniciantes fazem muito, inclusive eu também faço de vez em quando. É bom você ter um peixe que vai aguentar bem essa mudança nos parâmetros. E os chromis são perfeitos para isso. E as donzelas aí, ou os chromis, eles podem viver entre 8 a 15 anos. Então é um peixe que vive bastante tempo. E eles podem chegar aí a mais ou menos 8 centímetros. A maioria dos peixes dessa lista são peixes pequenos, para você poder manter em um aquário um pouco menor. Eu recomendaria aí manter esse peixe em um aquário de pelo menos 90 litros. Mas você consegue aí manter ele num aquarinho um pouco menor. Basta não ter muito peixe e que você faça que a sua filtragem aí do aquário seja suficiente. Dá para manter ele num aquário talvez aí de 60, 50 litros sem nenhum problema. E o nosso peixe de número 4 aí é um peixe bem bonitinho, é o Firefish Goby. Dei uma pesquisada no nome dos peixes em português e acho que é Firefish mesmo, que é chamado aí no Brasil. E esse peixe também ele é um peixe bem pacífico e ele também é um peixe que gosta de viver em grupos. Então se você tiver mais que um, é bem legal, eles vão estar sempre nadando juntos, eles vão se esconder juntos. Uma única ressalva sobre o Firefish, basicamente quase todos os peixes têm a possibilidade aí de pular para fora do aquário, então é interessante que você tenha uma tela em todos os aquários. Eu não tenho a tela aqui, né, eu tô correndo esse risco de talvez um peixe pular, mas os peixes geralmente eles só pulam, as outras espécies ou algumas espécies só vão pular se elas estiverem bem estressadas. E no caso aqui, como eu só tenho esses dois clownfish, um não vai estressar o outro, e no outro aquário ali é bem tranquilo também, então eu não uso a tela. Mas pro Firefish em específico, eu já tive um que pulou fora do aquário. Pode ser que eles se assustem aí, ou que eles acabem passando por alguma situação de estresse, e eles vão sim pular para fora do aquário. Então é legal que você tenha uma tela para esse peixe. O legal desse peixe é a coloração, eles vão ter aí as nadadeiras deles vermelhas, ou tem alguns casos aí que esse peixe pode ter as nadadeiras roxas também, são duas espécies diferentes. E são um peixinho bem bonito, um peixe bem bacana e que é bem fácil de alimentar. Ele é um peixe omnívoro, então ele vai comer qualquer tipo de ração que você ofertar para ele no aquário. Ele vai crescer até mais ou menos aí uns 6 a 8 centímetros, ele é um peixe bem pequenininho. O Firefish ele vai viver mais ou menos aí uns 3 anos no seu aquário ou em cativeiro, se ele estiver bem alimentado e bem cuidado, com todos os parâmetros certinho. Então, como vocês podem ver, todos esses peixes eles vivem por um bom tempo. Então, se você vai ter um aquário marinho, é interessante que você planeje aí para manter o seu aquário por alguns anos, é o que é o mais interessante. O aquário ele se estabiliza aí todos os parâmetros e tudo mais em cerca de 1 ano mais ou menos. Então você manter um aquário aí por 2, 3, 4, 5 anos, o aquário vai ficar cada vez mais bonito e mais interessante. E esses peixes vivem bastante tempo, então você pode considerar ele como um pet normal, um cachorro, um gato, que vai viver aí uma vida bem longínqua no seu aquário. Terceiro lugar na nossa lista, galera, é o Bengai Cardinal Fish, ou Cardinal Bengai aí no Brasil, né? Só inverte a ordem aí do nome. Ele é esse peixinho
peixinho do Vasco. No caso, ele é branco e cinza com listras pretas. Ele é um peixe bem bacana de você ter no aquário também. Ele é outro peixe que gosta de viver em uma comunidade. Então é interessante que você tenha no seu aquário aí 3, 4, até 6 desses peixes. É bem legal porque eles vão ficar nadando todos juntos. E esses peixes, eles se reproduzem rapidamente em cativeiro. Então se você manter um aquário aí só com esses peixes, é capaz que você consiga reproduzir eles. O peixe macho, no caso, ele segura os ovinhos na boca. Então é um peixe que ele se reproduz tranquilamente aí num aquário. É perigoso você ter outros peixes. Os outros peixes vão acabar comendo, né, os peixinhos quando eles nascerem. Provavelmente os bengais também vão comer os filhotinhos deles. Se você conseguir separar os filhotinhos, dá até para criar os peixinhos aí, galera. É bem bacana. Esses peixes aí, os cardinais, eles vão viver cerca de 3 anos no aquário e eles chegam a mais ou menos aí 8 centímetros de tamanho. Eu também recomendaria aí um aquário de mais ou menos uns 90 litros. Como eu falei, se você não tiver muitos peixes, dá para você manter num aquário um pouquinho menor. Mas é interessante que você dê bastante espaço para os peixes poderem nadar aí, eles não ficarem muito perto um do outro, porque isso também gera um pouco de agressividade entre os peixes. É legal que eles tenham bastante espaço para nadar e também bastante espaço para se esconder caso algum outro peixe tente atacar ali um peixinho e tal. Então os cardinais é uma opção bem legal, eles dão aí uma coloração diferente pro aquário, e é um peixinho que eu também tenho aqui no aquário de 160 litros, é um peixe bem bacana. E fica aí a dica para você ter o seu cardinal bengai. E chegando aí ao segundo lugar na nossa lista, eu vou recomendar o Orchid Dottyback. No caso é o Dottyback aí, o peixinho. Eu também pesquisei o nome, eu não consegui achar um nome em português, eu tenho certeza que deve ter um nome aí. Esse peixinho, geralmente ele é rosa ou ele é roxo, então ele dá uma coloração diferente pro aquário, é um peixe bem interessante de se ter. A única questão desse peixe é que ele é considerado semi-agressivo, então se ele estiver muito apertado com os outros peixes, se ele não tiver espaço suficiente, ou aí, né, se algum peixe tentar atacar ele pode sim matar peixes bem maiores que ele. Ele é aí um peixinho tipo como os Denzels. Os Denzels também são peixes que é perigoso ele atacar peixes até bem maiores que ele. Com o estresse, o peixe pode acabar morrendo. Então é necessário que você crie ali um ambiente bacana para os peixes, dê bastante espaço. E uma dica bem legal para peixes mais agressivos é que você adicione esses peixes por último no aquário. Porque quando você adiciona os primeiros peixes, eles já vão ter ali o território deles e eles vão conseguir tomar conta e defender esse território. Aí que você adiciona o peixe mais agressivo, ele não vai ter tempo para criar esse território e ele vai acabar não tentando defender tanto e não vai ser tão agressivo contra os outros peixes. Então é interessante, sempre que você for colocar um peixe que é considerado um pouquinho mais agressivo, que você coloque ele por último no seu aquário. Os Dottybacks aí, eles vão viver de 5 a 7 anos, eles chegam também a mais ou menos 8, 10 centímetros, então é um peixinho bem pequeno. E eles vão se dar muito bem em um aquário aí de no mínimo 90 litros, mas repetindo aí, se for poucos peixes, dá para você sim ter num aquário um pouquinho menor, porque eles são bem pequenininhos. E rufem os tambores aí, galera! Pro primeiro lugar na lista, eu acredito que todo mundo que já teve um aquário marinho sabe qual peixe que é. Basicamente, esse peixe ele é um ícone aí do todo hobby de aquário marinho. Foi muito popularizado por causa do filme Procurando Nemo. Então, em primeiro lugar, tá os nossos peixinhos aqui, o Clownfish, ou peixe palhaço. Ou para os desavisados aí que só assistiram o filme da Disney, é o Nemo. Esses peixes aí, como eu já comentei, eles são muito populares no hobby de aquário marinho. Eles também são peixes que eles se reproduzem muito facilmente. Muito provavelmente, esse casalzinho que eu tenho, eles vão começar a pôr ovos nesse aquário. E eu vou deixar só os dois. Eu talvez coloque aí um camarão. Com certeza eu vou colocar também a equipe de limpeza desse aquário. Mas em questão de peixes, como esse aquário é pequenininho, 40 litros, eu vou deixar só esse casal de clownfish. E eu tenho certeza que eles vão começar aí a botar ovos. Eu não vou passar por todo o processo, que é um pouco complicado de criar os peixinhos. Eu tenho certeza que eles vão começar a se reproduzir nesse aquário. E uma coisa bem interessante sobre os clownfishes é que eles são peixes hermafroditas. Ou seja, quando o peixinho nasce, todos eles vão nascer machos, mas eles têm o sistema de reprodução tanto do peixe fêmea quanto do peixe macho. E aí, dentro de um grupo ou de um casal, que é o caso que a gente tem aqui nesse aquário, esses peixes, um deles vai ser o peixe mais dominante. E o peixe mais dominante vai se tornar a fêmea. Ele vai ser um pouquinho maior do que o macho e vai ser o peixe aí também que vai botar os ovinhos. E é bem legal aí que esse peixe tem essa versatilidade. E caso um peixe morra e você coloque um peixe novo, um dos dois novamente vai se tornar o peixe dominante e vai virar a fêmea. Então ele consegue se transformar aí de sexo, né, conforme o passar do tempo ou conforme a hierarquia
no aquário vai mudando. Então é uma coisa bem interessante aí sobre os clownfish, ou sobre, né, os peixes palhaços, ou os nemos. Os peixes palhaço, em geral, eles são omnívoros, então eles vão comer também qualquer ração. Eles chegam a mais ou menos 8 centímetros, é o mesmo tamanho de quase todos os peixes. E eu recomendaria você manter eles em um aquário de pelo menos aí 40 litros, que é esse aquário que eu tenho aqui. Mas aí eu não colocaria mais nenhum peixe. E num aquário aí talvez de 90, 80 litros, aí você consiga colocar mais 1 ou 2 peixinhos aí junto com eles. Então galera, a gente fez essa lista aí dos 5 peixes para aquaristas iniciantes. É bem interessante essa lista, são peixes muito fáceis de você manter, são peixes que vão se alimentar com qualquer ração que você vai comprar aí num aviário, num pet shop. Você vai conseguir criar eles muito facilmente, eles são peixes que também não requerem nenhum parâmetro específico. Se você manter o aquário na temperatura correta e se você manter o aquário aí, né, também com a salinidade correta, não vai ter nenhum problema, vai ser bem fácil de manter esses peixes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, não esquece de se inscrever no canal, também ativar o sininho para você não perder as notificações de quando eu lançar o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e tchau!